Pai, presbítero Anderson, Senhor, que vai fazer menção da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é perfeita, sabemos que a tua palavra, Senhor, é poderosa, mas guarda teu filho. Fale conosco nesta noite, seja mel ou seja fel, mas fale conosco. Hoje é um culto de libertação, e a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que a tua verdade entre em nosso coração e mude a nossa história. Use teu filho, cobre com teu sangue, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Vamos receber o presbítero dizendo: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Cumprimento a Maria Igreja com a paz. Amém, aleluia. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede. Deus tem um recado para o seu coração nessa noite. Culto de libertação, culto de cura, de milagre. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Versículo 1 e no 2 somente. Isaías, capítulo 38, versículo 1 e 2. Amém, meus irmãos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele, o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Acertamos por alguns minutos, vou ser bem breve. Todos entendidos esse texto, os irmãos conhecem esse texto sobre Ezequias, mas quem foi Ezequias? Ezequias, filho de Acás. Ezequias, o mesmo rei de Judá, um dos reis mais importantes, conhecido por devoção a Deus, fez a reforma religiosa, como a destruição de ídolos, e voltou à celebração à Páscoa naquele lugar. Ezequias, o qual o significado do seu nome em hebraico, eu não vou pronunciar essa palavra em hebraico, porque eu não sei a pronúncia correta, mas significa Deus fortalece, fortaleza de Deus, Jeová é minha força, ou o Senhor fortalece. E desde já, na primeira peleja de Ezequias, ele já começa a exercer o significado do seu nome. A Bíblia diz que a casa de Ezequias estava bagunçada, através de seu servo Isaías. Mas eu procurei dentro das escrituras, documentário, e não achei a casa de Ezequias bagunçada. Porque muitos pregam que ele deve arrumar a casa dele, que está uma bagunça, mas a Bíblia não menciona que a casa dele está bagunçada. Podemos conjecturar que Isaías usou uma metáfora. Pode ser o espiritual, ou literalmente o reinado, acerca de ele arrumar o seu sucessor. Mas em si a casa dele não estava bagunçada, porque a Bíblia não menciona. Não menciona. Eu mesmo já errei em falar sobre isso. Há divergências. Mas se você for analisar bem o texto, não tem. Mas como ele já começa a exercer de primeiro o significado do seu nome, vem a ameaça de morte, ele ora, fala a Deus
sobre as benevolências que ele fez diante da casa do Senhor, restaurou, reformou. E Deus vai lá, ouve a sua oração. Aleluia. E vai lá, acrescenta mais 15 dias, 15 anos para Ezequias. Ezequias vai, cheio de alegria. Ezequias, mais 15 anos, que bênção. Mais 15 anos para uma pessoa que já estava quase que morto, condenado. Mas a Bíblia diz que Ezequias ora também por livramento. E Deus ouve ele quando os assírios iam invadir Judá, juntamente com Jerusalém. Ezequias ora, e mais uma vez Deus ouve a sua oração. Interessante que Ezequias ora e Deus ouve. Ezequias ora e Deus ouve. Aleluia. Mas tem um ponto importante: a obediência. Quando Ezequias ele toma o trono, ele não segue o mesmo caminho do pai Acais, que foi ruim diante do Senhor. Ele faz o contrário, ele segue o caminho de Deus. Vai lá, restaura o templo, arruma o templo, arruma a casa e volta a ter culto dentro daquele lugar. Mas no meio de toda a guerra, no meio da guerra diz assim, aí vem a doença e vem a explicação. Mas o que eu quero passar para os irmãos nessa noite é que, como eu e você somos seres humanos, a gente peca. E naquele momento Ezequias, depois que Deus acrescentou os 15 anos, ele pecou, ele deixou o orgulho entrar dentro dele. O orgulho entra dentro de Ezequias e o rei da Síria manda alguns soldados visitar Ezequias. E Ezequias expõe toda a sua riqueza perante aqueles homens. Mas ali estava começando a ruína de Ezequias. A Bíblia diz que Isaías se levanta e repreende Ezequias. Ezequias, o orgulho entrou no seu coração. Ou seja, o pecado, a falta de gratidão, pois Deus te curou de uma doença fatal. E aquela exibição das riquezas aos babilônicos teve consequências. Mas naquele mesmo momento relacionado a essa situação, Ezequias se arrepende. E a ira do Senhor não veio diante do seu reinado, mas foi adiada para depois da sua morte, conforme segundo o livro de Crônicas, número 32, 24 e 26. Toda aquela ira voltou sobre o filho dele. Ou seja, ele morre, mas passa a consequência dos seus atos para o seu filho, Manassés. Manassés começa a reinar, e Manassés faz tudo conforme errado, tudo conforme prejudicar a Deus. Vai em caminhos tortuosos, ele volta a adorar a deuses estranhos, ele restaura as estátuas, tudo, ele faz tudo que não agrada ao Senhor. Mas como toda desobediência, todo pecado tem consequência, Manassés é preso. Aí começa a se cumprir aquilo que Isaías tinha falado. Manassés vai preso, coloca um parafuso no nariz de Manassés, mas Manassés entendia que só através da oração Deus poderia entrar com misericórdia na sua vida. Aleluia. E Manassés vai lá e ora ao Senhor. E Deus vai lá, ouve a oração de Manassés. Aleluia. E